Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para contar histórias do poder, histórias da nossa política e dessa vez eu vou longe. Vou 360 anos atrás, quando houve uma das maiores transações imobiliárias da história. Portugal pagou uma fortuna aos holandeses em troca de grande parte do que hoje é o Nordeste, inclusive o Ceará. E toda aquela movimentação que envolveu batalhas, acordos, pagamentos, teve importância crucial na história de Fortaleza. O que aconteceu em 1661 foi o desfecho de décadas de disputas entre portugueses e holandeses pelo Nordeste do Brasil. No dia 6 de agosto daquele ano, foi firmado o chamado Tratado de Haia. Portugal concordou em pagar o equivalente a 25 toneladas de ouro pelo território que vai da margem esquerda do Rio São Francisco até a divisa do Piauí com o Maranhão e o Ceará nesse meio. Além disso, os portugueses cederam territórios aos holandeses no sul da Ásia. Foi a forma de dar um desfecho definitivo às décadas de guerras e de disputas entre os dois países. O curioso é que Portugal e Holanda inicialmente não eram inimigas, pelo contrário, eram parceiras comerciais, inclusive no Brasil. Os holandeses transportavam e refinavam o açúcar produzido no Nordeste. Mas aí morreu o rei de Portugal, Dom Sebastião. Foi substituído por um tio já idoso que morreu logo depois. E o trono português ficou vago, sem herdeiro, e foi reivindicado e assumido pelo rei da Espanha. Portugal e Espanha ficaram então sob o mesmo domínio. E os holandeses e espanhóis eram inimigos de longa data. E os portugueses herdaram essa disputa. Os holandeses primeiro invadiram Salvador, que era a capital do governo geral do estado do Brasil, mas foram expulsos e voltaram anos depois e aí tomaram Recife e se consolidaram durante décadas na capital pernambucana. A partir de Recife, sob o comando do Maurício de Nassau, os holandeses estenderam o domínio por grande parte do Nordeste setentrional. E é aí que eles mudam a história do Ceará. O território cearense, naquela época, era muito pouco valorizado, era um areal seco, árido. E tinha tido algumas poucas experiências de tentativa de ocupação. Em 1603, com Pero Coelho, depois em 1612, com Martim Soares Moreno, que instalou um forte na margem do rio Ceará, na Barra do Ceará, o Forte São Sebastião. Mas quando os holandeses avançaram sobre o Nordeste e tomaram o território cearense, aquele forte foi abandonado e foi então ocupado por holandeses. Porém, eles não contavam com os indígenas da região, que promoveram um massacre. E a primeira tentativa de ocupação do território do Ceará, na Barra do Ceará, pelos holandeses, chegou ao fim. Em 1649, chegou à enseada do Mucuripe o holandês Matthias Beck para mais uma tentativa de tentar domar o território cearense. Ele transferiu o antigo forte da Barra do Ceará para a margem do Riacho Pajeú. E foi ali que começou uma pequena, acanhada vila, mas ela cresceu e foi dali que ela se expandiu para virar o que hoje é Fortaleza. Os holandeses não tinham a intenção de fundar uma cidade no que hoje é Fortaleza. Eles instalaram uma fortificação cuja intenção era servir de entreposto e ser base de apoio para a ocupação do Recife, que era o que realmente interessava. O Ceará era realmente visto como um grande areal, não dava para cultivar nada. Mas o Matthias Beck desconfiava que podia ter alguma riqueza aqui escondida. E na Serra de Maranguape, por exemplo, ele buscou por minas de prata. Não se sabe que tenha achado nada. A história tradicional conta o fim da ocupação holandesa no Nordeste de forma heróica, épica, na Batalha dos Guararapes, onde lutaram lado a lado indígenas, africanos escravizados, portugueses, todos juntos contra o invasor holandês. A Batalha dos Guararapes existiu, foi um dos vários conflitos
dessa disputa entre portugueses e holandeses pelo Nordeste brasileiro. Porém, de forma alguma, aquele foi o desfecho, foi o ponto final do conflito. Os holandeses deixaram o Brasil em 1654, mas essa confusão permaneceu em vários pontos do mundo, com disputas e com negociações, que chegaram ao fim no Tratado de Haia há 360 anos. É isso, pessoal. Essa é uma história que pode parecer estar muito longe, mas foi determinante para o que hoje é o Brasil, é o Nordeste e inclusive para o desenho urbano que tem a cidade de Fortaleza atualmente. Na semana que vem eu volto com mais histórias do poder. Até lá.